2 minutinhos, dá tempo de eu tomar um café. Cadê o... Já chegamos? Vamos lá, irmã Jani. É o suportezinho do... Estou procurando o suportezinho do microfone da faz a transmissão do culto, mas nos cultos de domingo eles estão fazendo a transmissão usando direto a mesa de som. Então eles têm que microfonar aqui a percussão, por isso que a hastezinha está sendo usada. Muito bem, irmãos, vamos dar início ao nosso culto. Que bom que estamos nós aqui, né? Olha, ótimo, mais um. Vamos dar início então ao nosso culto nessa noite. E sempre que a gente faz, eu já coloquei a transmissão pela internet, né? O Leonardo não está mais conosco, eu sempre pedia para ele compartilhar, porque na verdade ele captura o link e joga nos grupos da igreja. Isso facilita um pouco, porque quando a pessoa não tem muita habilidade ali com a internet, basta dar um cliquezinho em cima do link que já vai abrir. Mas nem todo mundo consegue, porque às vezes você não tem a inscrição ali no Facebook, né? Então, mas eu já iniciei a transmissão. Então vamos fazer como a gente sempre faz antes do início do nosso culto. A gente faz sempre os avisos, né? Os avisos que é para a gente depois não interromper mais com coisas que não são estritamente espirituais. Então, sobre a nossa igreja, a gente quer lembrar os irmãos, aqueles que estão assistindo de casa também, que sábado a gente tem aqui um mutirão. Eu sei que o pessoal pode dizer assim, mas mutirão, a gente está nessa época evitando a aglomeração, mas precisa, irmãos. Então, a gente teve as telhas que cobriam o apartamento ali. Nós temos a sala na escola dominical, e em cima ali tem um apartamento onde vive a pessoa responsável por cuidar aqui da nossa propriedade, que era o irmão Edilson, depois ficou Elionai, que é o filho de Edilson, mas eles agora estão morando em outra cidade. Então, o apartamento, as telhas que cobriam ali, elas começaram a apodrecer. A gente não sabe porquê, não foi uma telha só que deu problema, várias deram problema. Então a igreja aproveitou que o Elionai optou por ir morar junto com o pai, né? Ele pensava em ficar no Rio, a gente ia ficar com ele aqui, mas já que ele optou por ir morar com o pai, o apartamento ali ficou vazio, então a gente tirou todas as telhas no sábado passado, e esse sábado a gente vai fazer um mutirão para colocar telhas novas. Aí a gente comprou telhas de metal. Então a gente pede aos irmãos que estejam orando, os irmãos que estão assistindo de casa estejam orando, pedindo a Deus para dar tudo certo. A gente já deixa de antemão agradecido ao irmão aqui da igreja, que é o Enoque, que não tem frequentado mais a nossa igreja porque está morando também fora do Rio, mas está vindo para nos ajudar. Ele é serralheiro, e demais pessoas que puderem estejam aqui. A gente vai começar às 8 horas da manhã.
é complicado, porque tem aglomeração, a gente tem que evitar aglomeração, mas se faz muito necessário, porque se deixar ali chovendo dentro, vai deteriorar, vai estragar e vai destruir tudo. Exatamente. Então a gente assim fica relativamente tranquilo. Tudo bem? Então tá bom. Sim, não. A gente fica relativamente tranquilo porque no domingo tem eleição, né? Então vai ter culto normal. Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, mas como as pessoas ficavam naquela paranoia de não aglomerar, a gente pensou assim, poxa, vamos fazer mutirão? Não vamos fazer mutirão. Mas os políticos já disseram assim, não, pode aglomerar para votar, quer dizer, complicado a nossa situação. Então, vamos fazer o nosso mutirão no sábado e no domingo de eleição, a gente vai ter os cultos normais. Inclusive, sempre que tem eleição, a gente sempre tem uma frequência menor aqui. Mas como a gente nem pode ter uma frequência grande mesmo, a gente não pode encher o nosso santuário, a gente está sempre com um grupo menor nos nossos cultos, então nenhum problema quanto à diminuição da frequência. E aí vai ter o culto normalmente pela manhã, o culto normalmente à noite. E os irmãos que tiverem necessidade de votar longe, eu mesmo voto longe, eu provavelmente não estarei aqui, estarei pela manhã, mas aí vou sair rapidinho para votar, vai ser corrido, para todos nós vai ser corrido. Ainda mais que as sessões eleitorais vão ter filas grandes, porque vai ter que ter um afastamento de 1 metro para a pessoa que está ali por causa do corona. E aí também fica uma dica, né, para os irmãos que forem votar, que o Tribunal Eleitoral está pedindo para a pessoa levar a sua própria caneta. Porque essa doença você pega pelo contato ali. Então, alguém foi lá, todo mundo pegando a mesma caneta para assinar, pode ser que pegue a caneta, depois tu leva no nariz e aí pega o coronavírus. Então, fica aí essa dica. Vamos ter os cultos normalmente, os irmãos poderão assistir pela internet, vai ter normalmente, conforme a gente tem sempre feito. A gente só não vai colocar na internet a escola dominical, porque aí o tempo de transmissão fica muito longo, então não tem como colocar a EBD, mas vai ter EBD, Escola Bíblica Dominical, antes do culto, e após a Escola Dominical teremos o culto, e aí a gente vai seguir a vida. E aí os irmãos, eu e todos nós, teremos que votar, e no Brasil o voto é obrigatório, e a gente vai tentar exercer o nosso direito, mantendo as programações da igreja. Então, nós mantivemos a igreja funcionando durante a pandemia, para atender a comunidade. Obviamente, a igreja também vai funcionar no dia da eleição, mesmo que a gente tenha aí vários desfalques, né? Mas a gente vai se organizar para que haja o mínimo necessário, né? Pessoas na porta, pessoas aqui na direção, na pregação. Então, vai ter o culto normalmente. Então, sábado tem o mutirão e domingo os cultos da manhã e da noite normais, a gente transmitindo presencialmente, sendo transmitido também pela internet. Então, eram essas as palavras antes do início do culto, propriamente dito. Vamos ficar de pé, vamos ter uma palavra de oração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai Santo, nós estamos aqui na tua casa, mais essa quinta-feira, num grupo pequeno aqui, outros irmãos assistindo de casa, através da plataforma eletrônica. Mas a gente quer pedir, Pai, que o teu Espírito Santo esteja conosco, Pai. O Senhor sabe da nossa vida, nossos erros, nossos acertos, nossos pecados, ó Pai, as coisas que há em nós que te agradam, outras que te desagradam, mas que nós sejamos purificados pelo sangue do Cordeiro, Senhor, para que nada nos impeça de estarmos aqui nessa noite, tanto nós que estamos aqui presencialmente, quanto os demais irmãos que estiverem acompanhando das suas casas, mesmo aqueles que moram longe, que possamos todos estar unidos no Teu Espírito Santo, Pai. Oramos no Teu nome santo, Jesus. Amém, Senhor. Só faltou dizer, irmãos, que a gente continua pedindo aos irmãos atenção à necessidade da gente ter a nossa despensa aqui abastecida, caso
pessoas precisem de alimento, né? Tem mais abastecido assim, mas não tanto, né? Quando estava no auge da pandemia, muitas pessoas se preocupavam em trazer um arroz, um feijão aqui para a igreja, um material de limpeza. Agora o pessoal deu uma relaxada, até porque menos gente tem pedido mantimento. Mas é bom sempre ter alguma coisa, porque tem muita gente que ainda está sem poder trabalhar, muita gente que ainda está ou uma condição de vida menos favorecida, e a gente tem do Senhor Jesus a ordem de poder atender a necessidade dessas pessoas mediante a necessidade. Vamos ficar de pé então? Vamos louvar o Senhor? A gente vai orar por ela, irmã, eu estou sabendo dessa situação. 374 do Cantor Cristão, vou pedir ao irmão Jali que nos ajude na direção desse louvor. 374 do Cantor Cristão diz que, salvo por Jesus Cristo, eu tenho perfeita paz. É um hino bastante antigo. Ele foi escrito por uma senhora americana que faleceu em 1919, se não me engano. Deixa eu ver aqui, tem escrito aqui. 374. 374 ela faleceu em 1915. A irmã Fanny Crosby, ela era cega. E ela sabia escrever louvores lindos. Escreveu vários desses hinos antigos. 374. Ô, irmão, rege daqui pra gente. Vamos louvar o Senhor. Não lembra? Acho que vai ser só então. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Ele me deu certeza da minha salvação, que de inefável gozo enche meu coração. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Cristo da minha vida, fonte de doce amor, Ele me tira a mágoa, todo pesar e a dor. E se sofrer a prova, muito facilmente verá. Quando verter o pranto, logo ele julgará. Salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. E passarei a noite com Ele sem temor, até que amanheça o dia de perenal fulgor. Magnificente Santo, pelo identificar, e na
mansão de glória, foi com Jesus reinar, salvo por Jesus Cristo, tenho perfeita paz, a comunhão com Ele, toda aflição desfaz. Amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, irmão Jali, com essa voz tão bonita. Vamos fazer a leitura, irmãos? Eu marquei aqui. Ah, sim, tá aqui. Salmo de número 25. Salmo de número 25. Livro de Salmos, capítulo 25. E nós estaremos lendo ele todo. São 22 versos. Salmo, capítulo 25. E aí a gente vai fazer assim, cada irmão presente vai estar lendo um verso após o outro, em alto e bom som, de preferência, para que o irmão que estiver de casa, que está ouvindo o culto, possa também acompanhar a leitura. Mas o irmão, mesmo que não consiga ouvir, o irmão de casa pode estar lendo também. Salmo 25. É um salmo do rei Davi, falando exatamente a quem ele busca, né, na necessidade. Acharam, irmãos? Muito bem, diz assim, Salmo 25, verso 1, diz assim: A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Saber fazer o teu caminho, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Amém. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque não são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim por tua bondade, Senhor. Amém. Não te lembres dos pecados. Não, é 8, irmão. 8. Isso. Bom e reto é o Senhor, pelo que me ensinará o caminho aos pecadores. Amém. Guiará os mansos retamente. Aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Por amor a teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Amém. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Amém. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim, tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, pois vão se multiplicando, e me aborrecem com ódio cruel. É verdade. Guarda minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto estou em ti. Amém. Espero em ti. Amém. Redime, ó Deus,
a Israel de todas as suas angústias. Amém. Que salmo lindo, irmãos. Ele tem tanta coisa aqui. Eu já pensei, é porque eu preciso parar dá para fazer uma série de mensagens desse salmo, porque ele tem várias verdades num texto só. Tem algumas coisinhas aqui só, não sou eu que vou pregar hoje, né? Mas é só para a gente pincelar, né? Por exemplo, veja, no verso 10, diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto. Então não é todo mundo que acha que Deus é bom. Tem muita gente que não ama Deus, tem muita gente que tem raiva de Deus, tem muita gente até que adora coisa ruim. E paciência, o texto já diz, quem conhece ele sabe que o caminho dele é bom. Quem não conhece não sabe. Tem outro que ele diz assim, veja o verso 9, ele diz que guia os mansos. Então a gente às vezes tem um ímpeto, eu sou um cara impetuoso, às vezes meio brabo, mas ele diz claramente, guia os mansos, quer dizer, a gente deve procurar sim uma postura mais tranquila na vida, evitar aquela coisa da impetuosidade, porque às vezes no ímpeto a gente faz besteira, e ele conduz os mansos, quer dizer, aí você diz assim, mas por que ele não conduz os outros? Ele não quer conduzir a todos? Sim, ele quer conduzir a todos, mas por que só os mansos? Porque quase sempre o manso é aquela pessoa que todo mundo quer explodir em algum momento, porque se aborrece com alguma coisa e quer, né, agir com energia. Mas qual é a diferença do cara que é mais manso? Tem gente que tem um temperamento mais pacato, mas tem aquela pessoa que pensa 2 vezes, pensa 3 vezes. Então naquilo da pessoa pensar 2 vezes, é a hora que ela pensa assim, peraí, não vou fazer isso, porque não é assim que meu Deus me ensina. Então veja, por isso que ele guia os mansos, porque o manso costuma ser aquela pessoa que pensa 2 vezes antes de fazer besteira, entendeu? Então esse salmo é de uma beleza muito profunda, mas eu pensei na gente ler nessa noite, porque no finzinho ele fala que ele está passando dias difíceis. Olha só no finzinho, no verso 17, ele diz assim, as ânsias do meu coração. Veja, ânsia é ansiedade, é estar o quê? Ansioso. Quem escreveu foi o rei Davi. Então veja, tem muita gente que diz assim, porque tem muito crente que gosta de falar, apontar para o outro e dizer assim, você está errado. Então assim, às vezes a gente está ansioso e vem sempre alguém dizer assim, você não pode estar ansioso. Veja, irmão, às vezes a vida está muito dura, então é normal que às vezes a gente sinta essa ansiedade. E o que ele pede para Deus? Senhor, eu estou me sentindo ansioso, me ajuda. Isso está no verso 17. Um texto escrito há mais de 3.000 anos, irmãos. Olha que lindo. E ele diz assim, meu coração tem apertos, tem multiplicado meus apertos. Veja, quem aqui não vive aperto? Nós brasileiros, principalmente com dinheiro, né? Mas isso é outra história. No verso 18, ele fala, olha para as minhas aflições. Então, é um salmo que fala de pessoas que têm luta. Ele fala da solidão, no verso 16, eu estou me sentindo sozinho. A solidão é por vários motivos. No caso de Davi, é aquela história, ele era rei. E muitas vezes cheio de amigo, né? Mas é tudo aquele amigo interesseiro. Então ele, na verdade, quando ele procurava uma amizade sincera, ele não encontrava. Ele diz assim, Senhor, eu me sinto sozinho. Quantas vezes a gente não se sente sozinho? Então é um salmo muito bonito, que fala da nossa condição e fala de um Deus que olha sempre pela gente. Por isso a gente vai louvar a Ele cantando o hino 347 do Cantor Cristão, que diz assim, quando vierem sombras escuras, volta a fita, vamos lá. Vindo sombras escuras nos caminhos teus, não te desanimes. Canta um hino a Deus. Eu vou pedir licença ao irmão Jali, vou chamar agora o irmão Almir, que é tudo ir, mas é outro ir. Porque eu sei que o irmão Almir gosta muito desse hino, para ele ajudar a gente na direção 345. Esse hino Glória a Deus. Desculpe, irmãos. 347. Coração embaixo. Podemos?
vindo sombras escuras nos caminhos teus. Oh, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura o arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que um arco-íris cada nuvem traz. Seu viver é de luta cheio de amargo, mostra fé aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres tu te esquecerás, fluirás gozo e calma se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais bonito após o temporal. A esperança não percas, tudo vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém. Muito bonito, irmãos. Irmãos, a gente agora vai ter o nosso momento de oração e eu quero iniciar trazendo um pedido muito especial do irmão Carlos Alberto, irmã Yolanda, do irmão Durval, né? E eu esqueci o nome da senhora que é esposa do irmão Durval. Está no meu celular, eu não posso ver porque o meu celular está sendo usado para fazer a filmagem. Mas o senhor sabe, ela está com câncer, ela vai fazer uma cirurgia, se eu não me engano é amanhã, e a família, a irmã Iraildes, o irmão Carlos Alberto, a irmã Holanda, eles pediram muitas orações por ela. Então eu vou pedir para irmã Lúcia, pode fazer essa oração para a gente? Eu não lembro o nome dela, irmã, tá? Até o pastor Alexandre também colocou lá no grupo da igreja e eu não gravei, não olhei rapidinho, vi do que se tratava, falei que ia trazer o pedido, não gravei o nome dessa senhora. Ela é esposa do Durval, o Durval está sempre aqui com a gente. Ele é irmão do Carlos Alberto, irmão Carlos Alberto, irmã Holanda é esposa do irmão Carlos Alberto, essa família tão querida que é membro aqui da nossa igreja, e aí eles estão nessa luta. Então vamos orar por ela, está enfrentando um câncer no duodeno. Eu não gravei o nome dela, veja como minha cabeça é ruim para nome, irmão. Até esse detalhe na minha cabeça tá, mas o nome dela eu esqueci. Mas o senhor sabe de quem que a gente está falando. Ora pra gente, irmã Lúcia, faz esse favor. Senhor Jesus, obrigado. Nós temos a oportunidade de dirigir nosso coração, daqui dirigir nosso coração. Nós estamos dirigindo nosso coração ao nosso Pai Celeste. Que o Senhor nos ouve, meu Deus, e nos atende segundo a tua vontade. Quero colocar, Senhor, diante do Senhor agora, o pedido que o pastor fez aqui, Senhor, por essa família. Seu Carlos Alberto, a irmã Yolanda, o irmão Val, o Senhor conhece, meu Deus, sabe da necessidade dele. E também, apesar de nós não sabermos aqui no momento o nome, Senhor, da senhora, da esposa dele, mas o Senhor sabe.
Mesmo quando eles fizeram esse pedido, o Senhor já sabe de todas as coisas. Por isso eu coloco, Senhor, ela agora nas tuas mãos. Amém, Jesus. Coloco essa cirurgia, Senhor, que ela vai passar, nós entregamos a Ti. Nós sabemos que tudo está diante do Senhor. E nós pedimos ali, Senhor, que o Senhor possa estar dando interferência do Senhor ali. Que o Senhor abençoa os médicos. Que o Senhor abençoa, meu Deus, toda aquela equipe, todas as pessoas que estão envolvidas nessa cirurgia. Que o Senhor abençoa também o seu irmão Durval, Senhor, dando a ele, Senhor, a força, dando a ele a paz, a tranquilidade. O Senhor diz que nos dá a paz, mas que nesse momento difícil, meu Deus, que às vezes nós ficamos tristes, mas o Senhor, meu Deus, abençoa ele daí. Dá força, o Espírito Santo possa ali controlar o coração deles ali, meu Deus, para que eles passem por esse momento e que o Senhor possa abençoar, restaurando a saúde dessa senhora, meu Deus, restaurando a vida dela, Senhor, por completo, e tomando essa família da tua mão, também oro pelo irmão Roberto, pela irmã Yolanda, Senhor, que o Senhor possa abençoar ele, encorajar ele também, renovar, Senhor, as forças dele, meu Deus, que eles estão em casa, sei que eles sentem vontade, saudade da igreja, mas por motivo que eles não podem vir à igreja, mas que o Senhor também visita eles, Senhor, poderosamente. Amém. Abençoa toda, Senhor, a igreja nessa hora, Senhor, todos os nossos irmãos, aqueles que não podem vir à igreja, mas que o Senhor sabe o porquê de todas as coisas, meu Deus. Tu sabe as pessoas de mais idade que não conseguem caminhar para a igreja, mas que eles também sejam visitados, Senhor, nessa hora. Que a oração que eu faço, Senhor, em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém. E aí também fica aí o pedido dos irmãos puderem estar lembrando das suas orações, dessa família e da esposa do irmão Durval. No grupo está lá escrito o nome dela, eu que realmente, minha cabeça deu problema agora, mas fica esse pedido aí. Além dela, irmãos, eu sei que a irmã Anabela vai fazer esse pedido, mas eu também queria pedir, porque o nosso clima está muito estranho, né? Porque nós praticamente não tivemos inverno, porque o Rio sempre foi uma cidade muito quente, mas quando chegava no inverno, a gente tinha ali 2 dias de frio, ou às vezes uma semana com temperaturas bem baixas, e aquela chuvazinha fina e tal. A gente não teve inverno. Se teve, foi um diazinho que fez um pouquinho mais frio, mas foi uma temperatura boa, amena e às vezes até calor. Agora que a gente está chegando, primavera quase chegando mais perto do verão, né? Era para estar já bem quente, já é uma época que o Rio está a 40 graus quase, a gente está com uma temperatura amena e às vezes faz frio e uma chuva, aquela garoa que seria para nós típica no inverno. Então isso está causando muito mal a pessoas como a irmã Arabella, que está sentindo problema respiratório, fica atacada da bronquite. Tem também o Bruno, que é o irmão que nos ajuda na música, que é membro aqui da nossa igreja, ainda não, vai se tornar em breve, mas não deixa de ser aqui da nossa igreja. Ele ajuda a gente na música, os seus filhos, principalmente o mais velho, que é o Natan. Finalmente, hein? Levei semanas para gravar o nome do Natan. Também está muito atacado e a gente não tem tido contato, mas também tem um outro irmão aqui, muito querido nosso, que também está evitando sair de casa, que é o irmão Doniel, que é um daqueles que fundou a nossa igreja há 17 anos atrás. Também tem um problema sério, esse irmão, de bronquite, de alergia, de crise de asma, e ele sofre muito quando o clima fica assim estranho, né, fora de época. Então eu queria pedir a Deus que ajudasse todas essas pessoas que estão aí passando esse problema respiratório, que está nessa luta aí. Eu vou pedir para o irmão Samuel, faz essa oração para a gente, irmão. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua casa, Senhor. Obrigado por esta noite abençoada, Senhor. Ó Senhor dos Exércitos, vai no encontro ao Bruno, seus filhos, Natan, Senhor. Dá ele cura, Senhor. Dá ele tranquilidade, Senhor, nesta enfermidade, em que o Senhor possa estar sarando, curando, Senhor, tranquilizando, Senhor. Abençoando o Bruno, a sua esposa, esta família
Senhor, Pai. É verdade. Cuide desta família, Senhor. Dá a eles a porção exata para a cura, Senhor. Dá a eles o teu amor, que é tão maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta família, Senhor. Cuide desta família em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, também nós pedimos pela senhora Arabella, Senhor, e que o Senhor possa dar a ela cura também, sara ela desta bronquite, desta asma, Senhor, e que ela sente falta de ar, Senhor, que o Senhor possa acalmar, Senhor, possa cuidá-la, que o Senhor possa sará-la, Senhor, que o Senhor possa ter ela curada em nome de Jesus, ó Pai. Que ela possa também entender do teu amor que é tão maravilhoso, Pai, e que o Senhor possa dar a ela o maná da vida, Senhor. Que ela tenha uma noite abençoada, Senhor, que ela consiga dormir, que ela consiga descansar, ó Deus, que ela consiga ter dias abençoados pelo Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de Arabella, Senhor. Obrigado pela sua família, abençoa a sua casa, Senhor. Guarde a vida de todo mal. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Agora a gente vai ter a oportunidade dos irmãos fazerem seus motivos de oração. Vou começar aqui então pela própria irmã Arabella. Pode falar, irmã. Fora a irmã tem um outro pedido de oração que é a sua irmã, né? A minha irmã e minha sobrinha. Essa minha irmã que deu essa casa para eu morar. Só que eu qualquer nada hoje. É sempre uma coisa. Sim. Então a gente. Não está precisando muito bem. Mas está em casa ou está hospitalizado? Foi quando em casa. Quem me ligou foi a irmã dela. Minha sobrinha também. É doutora, é médica. Então a irmã Arabella. Ele mandou recado para mim. Sim. Não sai de casa. Então a irmã Arabella está pedindo pela irmã dela e pela sobrinha dela que estão com Covid. Ainda não está muito grave, mas também não está bem, muito bem não. Está sentindo ainda pesada a enfermidade, mas estão em casa ainda, não estão em hospital. E a gente pede a Deus, qual é o nome da sua irmã? Maria Célia e a minha sobrinha, Ana Cláudia. Ana Cláudia. Então a gente vai pedir a Deus colocar essas vidas nas mãos do Senhor agora. E essa oração deixa que eu mesmo vou fazer. Senhor, ainda na tua presença, eu quero colocar agora esses pedidos da irmã Arabella, Pai, pela Maria Célia e pela Ana Cláudia. É a irmã dela e a sobrinha dela. Essas parentes dela foram infectados e estão sentindo aí os sintomas dessa enfermidade terrível do coronavírus. Eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor repreenda a doença, não permita que ela evolua, porque a gente sabe que quando a doença evolui para os pulmões, pode levar à morte. Não permita que esse vírus evolua, Pai, que elas consigam superar essa enfermidade, que elas sejam restabelecidas a saúde delas para a honra e glória do Senhor, Pai. Nós colocamos isso não por mérito nosso, mas no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu tenho um pedido de oração, que é pelo Ulisses, meu amigo, que eu sempre tenho pedido por ele. Tem conseguido trabalhar com alguma dificuldade, mas ainda precisa muito das nossas orações. Pedir a Deus também pelo mutirão que a gente vai fazer aqui. Quando a gente começou o culto, eu fiz os avisos, expliquei que mesmo nessa época de pandemia, a gente precisa fazer um mutirão para trocar as telhas ali do apartamento do zelador da igreja, porque tava ruim, tá chovendo dentro. Então, pedir a Deus que abençoe o trabalho que vai ser feito lá. Esses são meus pedidos. O irmão Jali, tem algum motivo de oração? O irmão gostaria de compartilhar? Tem muitos. Aqui agradecimento pela decisão do meu genro. Coisa boa. Eu fiquei até emocionado quando eu sobre a decisão que ele fez lá na igreja ao um presente grande que o Senhor nos deu, essa alegria, né? E quero pedir pela minha filha, que ela continue
firme nos pés do Senhor, porque mais que nunca vai precisar do nosso apoio, de toda a família. E pela saúde dela, que ela tenha essa alergia, né, a mudança de tempo. Também, né? Então ela sente que não foi hoje. Então, esse pegado ela tem que e ela sentiu muita falta de ar, né? Mas ela já sabe qual é o remédio. Lá não falei para ela que tem que ir ao médico, mas não sei. A pessoa fica com medo de ir, né? Ela não sabe o comportamento que vai ser, como vai ser tratado lá e tal. Às vezes fica em casa. É melhor. Na recuperação, às vezes, é melhor buscar a recuperação do Senhor, é claro, e usar os recursos que o Senhor já conhece. Mas, assim, Exatamente. esse é o meu pedido. Né? A gente agradece a Deus, coisa boa, tá vendo? Quer dizer, não agradece pelo que o irmão Jali, os irmãos estão em casa, que não ouviram falar. O irmão Jali está falando que a filha dele também sofre com problema respiratório. A gente acabou de orar aqui, citamos a irmã Arabella, o irmão Daniel, o Bruno, seus filhos, que sofrem com esse clima estranho, que ficam atacados a bronquite. O irmão Jali está falando que a filha dele também. Mas, na verdade, eu estou dizendo graças a Deus, por quê? Porque os irmãos que acompanham nossos cultos de quinta-feira e culto de oração, sabem que o irmão Jali sempre pede orações, porque ele tem alguns de seus filhos que estavam afastados dos caminhos do Senhor. E Deus tem ouvido a oração dele, e a gente fica muito agradecido por isso. E agora ele está nos comunicando que o genro dele tomou a decisão de entregar a vida nas mãos do Senhor. É isso? Qual o nome do seu genro? O nome dele é Sidney. Sidney. E o meu filho, a segunda, que é o Clemilson. Então a gente fica muito feliz. O Clemilson está em cima do muro. O Clemilson ainda não está muito firme, né? Mas Está em cima do muro. Mas Deus está ouvindo. Deus já está falando no coração dele. Isso aí. O negócio em cima do muro não existe. Exato. O mundo está com Jesus, está com o inimigo. Então, que o Senhor tenha misericórdia dele também. Eu vou pedir para o irmão Almir, faz as suas orações, pelos meus pedidos, pelo do irmão Jali. Santo eterno Deus, nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o teu nome, pelo privilégio que tu nos dás, falarmos contigo através da oração, pela intermediação do teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos também, Pai querido, que tu nos trouxeste até aqui a tua casa, para te prestar um culto esse só tu és merecedor. Nós queremos colocar no teu altar, Pai de amor, mais uma vez a vida de Ulisses. Queremos pedir, Santo Deus, que continues dando ao Ulisses o teu consolo, o teu conforto, que ele possa entender que tu estás com ele. Amém. Continua, Pai querido, a trabalhar na vida de Ulisses. Continue, Pai querido, a fazer com que ele lembre tudo quanto ele tem ouvido da tua palavra. Amém, Ele conhece a tua palavra, entendeu? Ele sabe a posição que ele deve tomar e que possa estar dando a ele o teu conforto. Sabes, Pai querido, que o Ulisses está atravessando uma fase muito difícil. E é mais difícil ainda porque ele está atravessando sozinho. É verdade. Ele não tem te buscado. Então, dê aí essa consciência, Pai. Ele buscando em ti o consolo e o conforto. Tu has de consolar, confortar. O filho dele não pode voltar. Mas ele pode, Santo Deus, colocar a sua vida no centro da tua vontade. Amém. E ser instrumento de bênção para o restante da sua família. Para que eles possam ter a oportunidade de ter um encontro contigo também. Continue abençoando Ulisses, Santo Deus. Continue derramando sobre ele as mais escolhidas bênçãos, mais ricas bênçãos, de uma forma tal que ele possa voltar a trabalhar normalmente, possa voltar a estar conosco este culto ano. Em vários cultos ele esteve aqui conosco. Então nós te pedimos, Santo Deus, incomoda o coração de Ulisses, no sentido de te buscar, como a tua palavra diz, que tu busca aqueles que te buscam em espírito e verdade. Amém, Pai. E que ele possa fazer assim também. Possa te buscar em espírito e verdade, sabendo que tu és o Senhor que traz solução para tudo. Agora, Pai querido, nós queremos colocar no teu altar também, no tirão do próximo sábado. Tu possa estar nos dando um bom dia, Santo Deus, para que
serviço que há de ser feito seja feito segundo a tua vontade, para a honra e glória do teu nome, esteja renovando a força de cada um que estiver aqui trabalhando, Santo Deus, e que nós possamos concluir esta obra, para que possa ficar tudo certinho ali na casa do zelador, Santo Deus, e que ele possa ser uma bênção na vida da nossa igreja, e a nossa igreja possa ser uma bênção na sua vida e na vida da sua família. Abençoe a sua esposa, Santo Deus, também. Queremos colocar também no teu altar para pedir a nossa gratidão, porque, mais uma vez, confirmaste a tua fidelidade na vida e na família de Jair. Amém, Paizinho. A palavra diz que as nossas orações são ouvidas. Jair tem intercedido constantemente pela conversão do seu genro, pelo retorno dos seus filhos à tua casa. E nós te louvamos que a filha dele está voltando à tua casa. Amém. E está sendo um instrumento de bênção nas tuas mãos para que o marido dela também volte. Abençoe, Pai querido, o outro filho de Jair que está afastado. Que ele possa voltar para os teus caminhos. E entender que não existe lugar melhor que estar na tua casa, louvando e bendizendo o teu nome. Amém. Te agradecemos também pelo outro filho dele que te serve e tem te buscado também. Derrama, Pai querido, sobre a vida de Jair as mágicas dele. Nós te louvamos pela vida dele. Te louvamos, Pai querido, porque ele tem buscado em ti a solução para os seus problemas. Ele tem colocado em ti os seus pedidos. E como diz o Salmo, ele tem se aquietado, sabendo que tu és o Deus que pode resolver. Continue abençoando a família de Jair. Continue derramando sobre a família dele as mágicas bênçãos. Continue dando a ele vitória, Pai querido, no sentido de alcançar todos os seus familiares que estão afastados de ti para o teu reino. Amém. Continua, Pai querido, nos abençoando nesta noite. E a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. 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 Irmão, Almir, tem algum motivo de oração? Tem sim, pastor. Quero agradecer as bênçãos que Deus tem derramado e quero pedir. Hoje a Dalva foi fazer alguns exames e ela tinha que fazer, acho que era ultrassonografia. É aquele exame que tem que tomar contraste. E ela, como já foi assistente social, ela simplesmente se recusou a fazer, e não me ligou, se recusou a fazer, não quis fazer o exame. Então, foi muito difícil. Então, pedi por ela, Deus continue abençoando o tratamento dela, pedi pela Diná também, a Diná está enfrentando uma luta muito grande, entendeu? Então, que Deus possa estar abençoando ali a vida delas, abençoando também a vida da outra irmã dela, a Dilma, que graças a Deus está se recuperando, teve um AVC, mas já está se recuperando. O cunhado dela também, o Lino, tem um problema sério de saúde, faz hemodiálise constantemente. Então, por essa família. E agradecer as bênçãos que Deus tem derramado, pedir pela gravidez de minha sobrinha. Né? Sim. Está quantos meses sua sobrinha? Ela deve estar com 4 meses. 4 para 5, né? A gente tem orado por ela, né? Ela tem problema no coração. Já sabe se é menino ou menina? Não sabe. Ainda não sabe não, né? Então, não tem problema de coração. Que Deus possa estar abençoando nessa gravidez. Agradecer pela vida da mãe dela, né? Os irmãos, pedir pelo pai dela. O pai dela não é convertido. Deus dê a ele também a oportunidade. Mas é só agradecer mesmo que Deus tem feito na minha vida. Ok. Daniel, tem algum motivo de oração, Daniel? Eu? Sim. Sim. Eu quero agradecer a Deus, pelo fato de eu já estar aqui, né? Amém. Eu agradeço. Eu pedi também para que, semana passada, que eu entreguei a segunda apostila do meu supletivo do ensino médio lá no colégio, que dê tudo certo, que tenha tirado uma nota boa, então vai entregar uma última apostila para eu e todos os alunos da turma que fala o ensino médio.
Aí eu não sei quando eles vão entregar, mas até no início de dezembro, no final desse mês, eles devem se comunicar comigo para poder dizer. Aí eu quero pedir oração que eu consiga concluir o segundo ano. Pô, show de bola. Esse é o meu curso que estou para fazer, né? Eu queria também fazer uma porta de trabalho para mim, de emprego, e também por duas coisas. Eu quero pedir porque eu estou ficando com uma dor muscular na perna direita. Hoje meio que começou, foi ontem. Não sei se eu dei mal jeito, eu tive problemas de nervo ciático há muito tempo atrás, mas graças a Deus não deu nada. Eu tomei injeções que já estou mais de tempo atrás e eu recuperei. E eu também quero pedir lá pela minha família, eles não são convertidos, eles são de outra religião. Meu avô, né? O nome dele é Serra, a esposa dele é Rodrigues, estão sem paciência, mas não é comigo não. Uma com outra, Estão se desentendendo. Oi? Estão se desentendendo. O meu avô, ele tá muito... Ele explode, aí ele joga fumaça em cima de todo mundo, entendeu? Ele diz que o inimigo não pisa na casa dele, mas não pode falar assim. Por exemplo, ele vai falar uma coisa para a pessoa, né? Aí ele fala, só que, não estou brincando contigo não, aí você não discorda dele, você está falando, não, tudo bem, vou fazer. Aí ele já acha que você está afrontando ele. Então o inimigo está lá usando ele para Criar contenda. contenda, discórdia, discussão, conflito, atrito, entendeu? E eu não aceito isso na minha casa. Não. Entendeu? A gente vai orar então. Vamos orar então. Eu quero orar também para ele, esse Deus. Depois já é impossível. Concentração muito foi. Agora não precisa do dinheirinho que pode sair para mim, vamos ver como é que fica. Por causa da pandemia está parado. E para ele. Como é que então um rumo, né? Assim, não fica assim discutindo, jogando as coisas atrás do outro. Ok. Samuel, tem algum motivo de oração, Samuel? Eu vou dar pelo meu irmão Gilmar e Jamil. Gilmar e Jamil, que mais alguns meses atrás ficaram doentes, né? Com doenças sérias, né? Complicado aí, mas tá cuidando aí de Deus possa ajudar ele lá, porque fica triste, né? Só para ajudar ele. Eu tenho vários pedidos, mas esses pedidos aí básicos aí. Mateus, você chegou agora, mas você ouviu as palavras do irmão Almir, do Daniel e do Samuel. Pode fazer essa oração pra gente? Então faça essa oração. Faz em bem alto, bom som, que é para dar para os irmãos que estão de casa ouvirem você daqui. Tá bom. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, Deus. Ó Senhor, obrigado, Pai, porque estamos, Pai, aqui podendo falar contigo, Pai. Ó Pai, podemos estar cultuando a Ti, falando contigo publicamente. Ó Senhor, te louvamos, Pai, porque a cada dia, Pai, as Tuas misericórdias se renovam para as nossas vidas. Ó Senhor, vamos colocar aqui nas Tuas mãos, Senhor, a vida de cada irmão, Senhor, que está aqui, Pai, colocando seus pedidos, Pai, mais especificamente os pedidos do irmão Almir, Senhor. Ó Senhor, eu não cheguei no momento exato das palavras dele, Pai, mas ó Senhor, que Tu venha, Pai, estar agindo ali, Pai, nos pedidos do pedido dele, Senhor. Amém. Ó, no pedido do Daniel, Senhor. Ó, Senhor, para o seu avô, Senhor. Ó, Senhor, que o avô dele, Pai, possa cada dia, Pai, ter um encontro contigo, Pai. Ó, Senhor, que ele não venha mais explodir, Pai, com seus familiares, Senhor. Ó, Senhor, colocamos nas Tuas mãos, Pai, o avô do Daniel. Ó, Senhor, colocamos, Pai, nas Tuas mãos, Pai, a vida do Samuel, Senhor. Ó, Senhor, que vem estar com seus irmãos, Senhor, que estiveram doentes, Pai. Mas nós sabemos que Tu és o médico dos médicos, Amém. Pai, e Tu estás no controle de cada coisa, Senhor. Que Tu venha estar agindo na saúde deles. É isso que nós Te pedimos, Pai, e colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Tem algum motivo de oração, Mateus? Olha, pastor, minha faculdade, que ano que vem é ao término, e já foi divulgado o calendário de provas da ordem. Caramba, que legal. Que agora está chegando na reta final, então chegou a hora de começar a revisar tudo para fazer essa bendita prova no final. Vai conseguir. Deus vem estar no controle. Amém.
e pedir também pela minha saúde, principalmente pela minha questão de visão, que Deus sempre teve um controle, mas que de vez em quando a gente toma sustos, mas que sempre tem estado, a minha pressão ocular tem sempre estado estável, eu nunca tive nenhum problema, mas é algo que eu tenho sempre pedido. E é isso. E pelos meus pais também, pela saúde deles. Lúcia, tem algum motivo de oração? Pelo meu irmão, pela saúde dele também, problema de saúde. Qual o nome do seu irmão? Paulo. Paulo. Então eu vou encerrar esse momento de oração, aí eu vou aproveitar, orar também pelos motivos de oração dos irmãos que estão assistindo esse culto de casa. Então a gente não pode ler aqui, infelizmente, né? Que quando os irmãos fazem aquela transmissão ao vivo de casa, eles conseguem ler. Mas a gente não tem como olhar aqui os pedidos, então, mas a gente sabe que o Senhor sabe tudo que está sendo pensado pelos irmãos que estão em casa. Então vamos orar. Pai, agora, encerrando esse momento de oração, nós queremos colocar nas tuas mãos a vida do Mateus, que o Senhor esteja abençoando a conclusão do curso universitário dele, apesar dessa pandemia que complicou tantos estudos esse ano, que ele consiga realmente vencer todas essas etapas. Abençoe ele no exame da ordem dos advogados, para que ele, após a conclusão, também consiga passar nessa prova que é tão difícil às vezes quanto a própria universidade. Que ele seja muito abençoado pelo Senhor. Cuida também da saúde dele, dos olhos, que ele já teve um problema de visão, mas o Senhor tem cuidado dele. E a gente te agradece pelo que o Senhor já fez e te pedimos que o Senhor continue, Pai, zelando pela saúde dele nessa questão da vista, Pai. Cuida também do pastor Alexandre, o pai dele, da irmã Dulce, a mãe dele, que essa família continue sendo guardada e protegida por Ti, Pai. Também colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, o pedido da irmã Lúcia, Pai, pelo Paulo, que é o irmão dela, que também tem alguns problemas de saúde. Que o Senhor esteja guardando ele, cuidando dele, restaurando a saúde dele, e que ele possa ter ciência de que isso é obra sua, que é bênção sua, para que o seu nome seja engrandecido no restabelecimento dele, Pai. E por último, ó Pai, queremos colocar no Teu trono, Pai, todos os motivos de oração dos irmãos que estão nos acompanhando de casa. O Senhor conhece aquilo que vai na mente agora de cada pessoa que está em suas casas, que eles estejam sendo contemplados no Teu trono de graça, Pai. E nós colocamos isso tudo não por mérito, porque não há merecimento em nós, mas no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém, Pai. Muito bem, irmãos. Agora a gente vai ter a alegria de poder ouvir o irmão Samuel. E só mais uma vez, né, fazer a apresentação, porque quem é aqui da igreja conhece, mas vez por outra tem pessoas de longe assistindo nossos cultos. Samuel é membro da nossa igreja, é bombeiro do Corpo de Bombeiro do Estado do Rio de Janeiro, é capelão, porque fez um curso de teologia, então se tornou capelão. Quando alguém perde a vida, às vezes no mar, é ele que vai lá dar uma assistência espiritual para as pessoas. Nem todos são cristãos, né, Samuel? E também agora é assistente social, formado agora, acabou de se formar nessa profissão tão bonita. Então vamos ouvi-lo com muita alegria no coração. Deus abençoe. Ficou há pouco tempo você, Samuel, desculpa. Tranquilo. Essas apresentações que quebra. Não, quebra nada. É bom que o pessoal fica pensando, essa igreja é pequenininha, mas tem uns cabras bons lá. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias. Capítulo de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 34. Realmente tá calor mesmo, né? Tá calor. Tá. Eu não liguei o ar, não, que possa muito deixar ele ligado com a janela fechada, aberta. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 34, diz assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim,
e do Evangelho salvá-la. Que aproveitar o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonha de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra abençoada, Senhor, em que o Senhor possa completar em cada coração aqui, Senhor, cada pessoa representando a cada família, Senhor. Dá a eles do teu maná, do teu amor, a porção exata para os corações. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Este é Jesus. E é interessante Jesus que ele cria ali um seminário com os seus 12 discípulos. E seus discípulos, eles têm o melhor parte do bolo, vamos dizer assim. Os melhores ensinamentos, os melhores estudos, a melhor teologia da época, do tempo, dos dias, e o melhor professor, o melhor mestre, né? Jesus, ele ensina os seus discípulos com ousadia, e ele é pragmático. Pragmático é quando aquele cara que ele ensina assim na prática, né? Olha só, ele está ensinando, e ele está ensinando também não só na teoria, mas também na prática, né? É uma coisa interessante que Jesus é ali no seu ministério, os problemas, as adversidades, o decorrer do tempo em que estava ocorrendo à sua volta, aquele circuito ali, sempre tinha o quê? Um aprendizado. E sempre tinha um aprendizado o quê? De fé. Não tinha um aprendizado assim de muitas lógicas, porque Jesus, ele era papum, batia, era aquilo ali e acontecia. Imagine você chegar a um cego e falar: agora você vai ser curado. E era curado. O morto, ele ressuscitava. O paralítico, levanta e anda. Andou até sobre as águas. E aí você começa a imaginar quantos foram os milagres em que Jesus fazia, quantos eram as suas obras naqueles dias, o que acontecia naqueles dias, e mesmo assim os seus discípulos eram ainda assim incrédulos. E seus discípulos ainda ficavam com o pé atrás, ficavam pensando: será? O que está fazendo? Lembra? Quando ele estava naquele barco, naquela tempestade, e aí os discípulos chamam o mestre, e aí ele acalma a tempestade, e ele fala: meu Deus, até a tempestade, até o mar ele acalma? Como é que é esse negócio? Né? Você começa a admirar, você começa a pensar, você começa a fazer uma reflexão neste Filho de Deus, na generosidade de Deus. Quando veio aqui na terra, enviou o seu Filho. Olha, vai lá e resolve aquela situação com esse povo, que eles são bem difíceis de entender a sua palavra. Eis aqui é um livro de fé, é um livro de prova, é um livro em que você precisa viver, caminhar, senão você não entende nada, não adianta nada. Você pode estudar teologia, você pode ler a Bíblia 20 mil vezes, você pode fazer o que você quiser, você pode vir na escola bíblica dominical, você pode vir na igreja, mas se você não pratica, é como Calbart disse, a Bíblia não é a palavra de Deus, ela se torna a palavra de Deus a partir do momento que você começa a viver ela na prática. E aí ele diz aqui: então, convocando a multidão juntamente seus discípulos, disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, né? Você vai começar a analisar que século I, né? Jesus, ele começa a pregar ali, está pregando para os discípulos, que é meio cabeça de baile. Imagine o seu público, que não era um público alfabetizado, que não tinha tanto entendimento. Mas talvez isso seria muito bom, porque existiria uma inocência maravilhosa diante de tudo isso. Muitas vezes nós temos tantos títulos, tantos ensinamentos, tantos conhecimentos, que às vezes não vale para nada. Que nós perdemos o foco
nós conseguimos sair daquela direção com tantos conhecimentos. E aí você vai ver que tem muitas pessoas, até mesmo da igreja, o quê? Se suicidando, tirando as suas próprias vidas. A falta de Deus. E alguns até perguntam, será que existe Deus? Você só vai fazer essa pergunta se você não tiver uma experiência convicta com Deus. E quando vir as experiências, você vai começar a sentir na sua pele o espinho na carne, das dificuldades, das tribulações. Porque Jesus ele disse, nada vai ser fácil. Vai ser uma maravilha, vai ser tudo tranquilo, pode ir lá, vai dar tudo certo. Tem dia que na nossa vida dá tudo errado, mas aquilo faz parte das provas que o Senhor tem para você, para a sua vida, para você o quê? Amadurecer. Eu preciso aprender, eu preciso entender com o Mestre como eu posso viver uma vida madura, espiritual em Cristo Jesus. Não é tão fácil. As pessoas nessa vida vão o tempo todo te condenar de todas as formas. Já viu aquela minissérie? Todo mundo odeia o Cris, né? É mais ou menos por aí. As pessoas vão te achar um chato. As pessoas vão falar que você é o sabidão. As pessoas vão falar que você é o crentão. As pessoas vão falar que você é o santarrão. Mas em contrapartida, quando você começa a trilhar num caminho de verdade, muitas pessoas vão sentir na pele. Lá no comando tem um coronel que ele é bem honesto. E a gestão dele, ele é bem justo com as pessoas. Mas para tanto você vai começar a imaginar que está tudo uma maravilha? Não. Ele nem consegue dormir. Porque vem muitas pessoas o quê? Contra ele. Muitas pessoas que não querem nem saber dele. Porque a verdade ela o quê? Ela liberta. Mas ao mesmo tempo ela machuca. Amanhã você vai estar em algumas situações da sua vida em que você talvez vai falar assim, ó, eu quero fazer o que Jesus faria. Eu quero falar a verdade. Você vai ver a consequência das suas verdades. A cultura brasileira, eu costumo dizer que ela é bem frágil, bem fragilizada. As pessoas vão te abandonar rápido. Vai desaparecer todos aqueles que te chamam seus amigos. Mas aqueles mais chatos que você falou que eram chatos, talvez são os seus amigos. Talvez serão os seus irmãos. Talvez são eles que vão te dar o suporte. E aí, ele diz que a cruz é pesada. Não existe caminhada com o Senhor Jesus com cruz leve. Não existe uma cruz em que no caminho eu vou cortar um pedacinho aqui, que o fardo está pesado demais. Né? A gente precisa entender. A gente precisa ter mais empatia nessa vida eclesiástica. As pessoas falam assim, eu não tenho obrigação de ir na escola bíblica dominical. Eu não tenho obrigação de fazer isso, fazer aquilo na igreja. Como é que é esse negócio? Lá no grego a palavra servo significa escravo. É melhor você ser escravo de Deus do que do mundo. E que para tanto nessa caminhada de escravo é uma vida o quê? Um escravo abençoado em Cristo Jesus. E aí ele vai adiante, ele diz o seguinte, quem quiser, pois, salvar sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Veja, Jesus ele está falando do mundo material e do mundo espiritual. Em que muitas vezes nós precisamos fazer um investimento espiritual para entender essa questão de perder, né? As pessoas no mundo, a juventude, é como elas falam literalmente que elas curtem a vida.
curtir a vida, ir numa festa, fazer isso, fazer aquilo. Isso é viver a vida. Mas em contrapartida, o Senhor Jesus, Ele chama para a responsabilidade. Ele chama para o compromisso. Ele chama para uma vida espiritual. Mas não vai ser tão fácil, porque saindo daqui da igreja você vai para sua casa e não vai ter mais ninguém te orientando, falando com você, e o mundo vai oferecer. E dizia um pastor: nunca, jamais se prepare, esteja sempre preparado, porque o inimigo das almas, ele vem sempre pronto para arrebentar com a tua vida, né? Já viu aquele filme, O Resgate do Soldado Raio, só para terminar? Viu aquele filme? Alguém já viu aqui? Só o pastor viu. Então eu acho que eu já vi umas 20 vezes. Eu gosto dos filmes assim, desse nível. O Resgate do Soldado Raio, né? E aí é interessante quando eles chegam na praia, né? O inimigo, de fuzil, bomba, ele não tem chance, né? E aí tem o sargento Robert está gritando: Capitão Miller! Capitão Miller! Aí o Capitão Miller fala assim: Sargento Robert, tira esses homens daqui. Se ficar aqui, vai morrer. Ou seja, ele consegue entender o cenário. Mas um dos soldados fala assim: Senhor, aqui é o lugar mais seguro, eu estou atrás de uma escória, né, que batia ali os tiros de fuzil, só fazia aquele barulhinho, né? Ele achava que estava num lugar seguro. A grande questão de nossas vidas é resumidamente isso aqui, o Evangelho. Ele é simples, mas ele é pesado de se viver. Eu preciso levar minha cruz. Eu vou perder para os homens, para a sociedade, a minha vida, né? Muitas pessoas têm muitos sonhos, muitas pessoas têm muitos planos, né? A juventude, outras pessoas querem ir lá em Orlando, Disneylândia, né? Viagens, aquela coisa toda, né? Lá no quartel eu escuto muito, né, os militares falando de promoção, quero ser promovido. Eu não perco nem meu tempo com esse tipo de coisa, entendeu? A grande questão é que são coisas desta vida, em que o próprio Salomão, ele vai falar: quando tu chegar lá no topo, tu vai ver que no topo não tem nada, é vazio. E o que pode preencher a sua vida, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Para finalizar, que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta, pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória no seu Pai com os santos anjos. Só resumidamente, nós não temos que ter vergonha jamais, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Em algumas situações da sua vida em que você vai precisar apresentar o Senhor Jesus ali. E muitas vezes, talvez você vai fraquejar. Autoridades, pessoas importantes, pessoas em que você vai falar: não posso falar isso aqui não, né? Mas talvez é aquele momento de você falar, né? Paul Eixo, ele estava falando uma coisa muito interessante. Ele estava falando do país dele. Eu vou lá na Casa Blanca, e eu chego lá na porta, e eu falo que eu conheço o presidente. Ele vai deixar você entrar? Ele sabe que tem um cidadão, mas não sabe quem é você. Aí ele fez essa analogia: tu chega lá no céu, e quando tu chega lá no céu, tá? E Jesus, ele te conhece? Será que ele te conhece? O Eixo, eu acho interessante que ele bate bastante, mas é interessante você entender essa reflexão, de você entender da tua salvação individual com o Senhor Jesus. Que Deus complete essa palavra no seu coração. A gente já está com o horário avançado, e que Deus possa dar aquela porção para o seu coração, né? Amém. Muito boa, Paulo. Rápido, objetivo. Muito bom, Samuel. Muito obrigado. Irmãos, vamos louvar ao Senhor para a gente encerrar esse culto. Vamos cantar o hino 234 do Cantor Cristão, que diz assim: Cristo salva o pecador. Não sei se um dos dois meninos que nos ajudam na direção sabe cantar. Irmão Almir,
irmão Joali está fazendo, apontando para o irmão. Ajuda a gente aqui, vem. Essas coisas dá para ele, não, aí. Cristo salva o pecador. Eu deixei aí um cantor. Tem aqui, ó. 1, 2, 3, não sei. Só deixou. Vamos lá, irmão Mir. Quando se fizer a chamada, lá estarei. Vamos lá. Eu tenho esse cantor aqui, que a letra dele é maior. Eu deixei o cantor que eu criei. Ah, sim. É 234. 234. Vamos ficar de pé, irmão, para a gente encerrar esse culto cantando o Senhor. Entendeu? Cristo salva o pecador, lava o negro coração, ao contrito com amor, oferece salvação. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede, pois, que Cristo quer libertar o pecador. Cristo salva o pecador e concede-lhe perdão. Aceitai o bom Senhor, aceitai de coração. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede, pois, que Cristo quer libertar o pecador. Vinde todos e achareis paz e luz do Redentor. Vinde então, recebereis vida eterna do Senhor. Confiai em seu poder, confiai em seu amor. Crede, pois, que Cristo quer libertar o pecador. Amém. Muito bom, irmãos. A gente, infelizmente, está chegando ao final do nosso culto. Eu vou pedir para o próprio irmão Samuel encerrar com uma palavra de oração, conforme a gente sempre tem clamado ao Senhor desde 15 de março, pedindo a Deus que nos livre do corona. Os irmãos sabem que agora ninguém está ficando doente. Curioso, né? Será que é porque tem eleição domingo? Será que é porque tem eleição domingo? Não aparece. Antes, você espirrava, o médico já, coronavírus, né? Agora, o cara está ardendo em febre, dor no corpo, não sente coisa de nada. Não, não é não. Não, é outra coisa. É virose. Olha, irmãos, é ridículo. É tão ridículo, é impressionante. E pior que não é só aqui no Brasil, não. É no mundo inteiro. Eles disseram que tinha passado a doença. Aí agora que está perto de vir a vacina, agora todo mundo está pegando de novo. Ah, peraí, né? É porque isso também tem interesse financeiro. Ou o irmão acha que não é assim que funciona. Eu garanto para o irmão que é exatamente assim que funciona, entendeu? Então, é bem complicada a nossa situação e a gente só mesmo confiando no Senhor. Então, eu vou pedir para o Samuel orar, pedindo a Deus que repreenda essa doença, que aqueles que estão enfermos estejam sendo curados, como é o caso da irmã Arabella, que está com corona. Aqueles que estão nos hospitais sejam guardados e protegidos e sejam salvos, livres. A irmã dela tá. A irmã dela tá, a sobrinha também, e o teste dela deu positivo. Olha aqui, né? A gente também tem outra pessoa que está com suspeita, é a irmã... é porque é a Ana Eliane, a nossa irmã aqui da nossa igreja, que é a nossa tesoureira. A irmã dela, a Nessilene, né, tem estado aqui nos nossos cultos, né? E
ela está bem, mas é que a filha dela está com alguns sintomas, então ela está achando que a filha pode ter contraído, né? Então, assim, mas está bem, né? Mas, de qualquer maneira, várias pessoas que a gente fica todo mundo preocupado, como até outro dia estava a Emily, porque a gente fica preocupado com a gente e com os nossos familiares. Então, o Samuel vai estar orando, se o irmão puder orar de joelho, pedindo a Deus que repreenda esse mal do nosso país, do mundo, né? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, ó Senhor dos Exércitos, que o Senhor possa enviar, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, a cura àqueles que estão enfermos desse coronavírus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar curando essas pessoas nos hospitais, nos leitos, Senhor, e que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Pai. Abençoa também os irmãos aqui desta igreja, Senhor, que também representa a cada uma das famílias, que o Senhor possa estar guardando também, curando, sarando em nome de Jesus, ó Pai. Ó Senhor, envia também uma vacina para este país, para os outros países, Senhor, e que venha a ser aniquilado logo este coronavírus, Senhor, que a gestão, governadores, possam ter humildade, tranquilidade, sabedoria, para que o quanto antes, Senhor, essa vacina possa estar nos estados, cidades, Senhor, para abençoar e também curar as pessoas em que necessita, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta igreja, muito obrigado por cada um aqui presente, e que o Senhor possa estar cuidando com o teu amor que é tão maravilhoso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, e assim nós estamos encerrando o nosso culto nessa noite de quinta-feira. Queremos agradecer a presença dos irmãos e agradecer a presença dos irmãos que estiveram virtualmente nos acompanhando aqui pela live que a gente transmitiu. Deus abençoe a todos, dê um restinho de semana abençoado. E com a bênção do Senhor nos vemos domingo, ou presencialmente, ou pela internet, domingo nos cultos, tá bom? Então vamos encerrar com uma oração silenciosa. Deus a todos abençoe. Deus